Seja bem-vindo, bem-vinda ao Vida Sustentável. Na semana passada, você acompanhou um pouco da vida das abelhas sem ferrão e a importância delas para o equilíbrio ambiental. Hoje vamos aprender mais sobre o manejo sustentável, discutido durante uma feira de ciências com estudantes de biologia. A defesa da meliponicultura também é reforçada pela proposta de regulamentar a atividade no Piauí. O assunto foi discutido recentemente em um fórum que reuniu técnicos, instituições e criadores no estado. A meliponicultura é cultivada no Piauí há pelo menos 2 séculos e tem se expandido nos últimos anos. Mas só agora, um projeto de lei deve ser defendido na Assembleia Legislativa para regulamentar a atividade. A proposta da Associação de Meliponicultores do Estado recebeu o apoio de instituições como a Embrapa e o poder público e deve garantir a preservação das espécies, fortalecendo também a pesquisa e a economia sustentável. Ela é uma atividade que vem sendo desenvolvida pela AME, pela Associação dos Meliponicultores do Estado do Piauí, independente, inclusive, de apoio governamental. E a gente agora tem um trabalho junto com eles para transformar isso, né, para que a gente possa ter um marco legal da meliponicultura aqui no Estado, regularizar essa atividade, permitir com que eles possam fazer a captura de abelhas em áreas que vão ser desmatadas, permitir também que a atividade possa ter um selo legal, permitindo a comercialização. E a gente sabe que apoiar essa atividade, a gente está apoiando um processo de geração de renda. Então, é uma atividade que eu costumo dizer, quando a gente protege uma abelha, um animal que está em ameaça de extinção, na verdade a gente não está protegendo a abelha, a gente está protegendo o homem. Porque se esses animais desaparecem, nós vamos desaparecer antes deles, inclusive. Isso vai transformar, né, o nosso estado do Piauí como referência, porque existe uma lei federal, né, que já regula tudo isso, mas cada estado tem que desenvolver a sua lei estadual e o Piauí não tem. Então, a exemplo de outros estados, nossa associação está promovendo isso. A pesquisa agropecuária vem para fortalecer os pilares desse trabalho, promovendo elementos com ciência que irão garantir o propósito maior, que é promover o equilíbrio do convívio das abelhas sem ferrão com toda a sociedade produtiva, preservando o meio ambiente, promovendo ganho social e assim gerando sustentabilidade para toda essa cadeia de valor que envolve o setor das melíponas do nosso estado do Piauí. Esse era o mel que era utilizado pelos nativos. Com a chegada da APS, as APS elas se expandiram no Brasil como um todo e muitos criadores eles terminaram abandonando essa criação. Então ficou durante um bom tempo esquecida. Hoje nós estamos tendo uma reativação da criação de abelhas nativas em função de que houve um despertar pela qualidade do mel dessas abelhas, pelo diferencial e a possibilidade de utilizar isso numa cozinha gourmet. Um alimento super rico e que nesse caso contém esse pote, a própolis, que é um antibiótico natural e com isso ajuda na conservação desse produto. Além de que o nosso mel fermenta, chama-se maturar. Quando ele está totalmente maturado, 3, 6 meses depois, é incrível que ele tem, é como se fossem os probióticos, porque as leveduras trabalham em cima dele e dá um produto mais rico do que o original às vezes. A meliponicultura, ela consegue agregar a família, qualquer um pode trabalhar, não pode ser a criança, pode ser o adulto, o idoso, né? Você tem que entender que a abelha, ela é o único bicho que para ser criado tem que ter a natureza. Então o Piauí tem essa natureza linda e tem muito mel. Por quê? Porque tem a natureza e as abelhas. As abelhas se beneficiam, a natureza, as plantas também. Outro processo importante na manutenção das abelhas é o conhecimento científico. Nós estamos aqui na UESP durante uma feira
Lira, da Coordenação de Biologia. Os alunos estão aprendendo sobre meliponicultura. A Sandra, que é bióloga, meliponicultora, está dando essa aula para eles. Está aqui, na verdade, com uma isca que funciona da forma como a legislação determina. Sandra, como é que é feita essa captura? Bom, no momento que a gente tem um ninho de abelha natural nas árvores, está muito populoso, ele precisa enxamear, se dividir ao meio, né? Então, grande parte das abelhas migram para um novo oco de árvore, saem em busca de um novo oco de árvore. E essa isca, esse recipiente isca, funciona como essa simulação de um oco, que elas vão acessar esse espaço aqui. Dentro nós colocamos um material específico com cheirinho de casa de abelha, que elas vão entrar para iniciar uma nova moradia. Isso aqui é permitido pela legislação. Porque elas entram, digamos, voluntariamente. Exatamente. Quando não é utilizado dessa forma, né, que é uma maneira muito comum de se fazer, é a atividade predatória, onde muitas pessoas acabam retirando as abelhas do oco das árvores e para isso precisa cortar essa árvore que estava sadia, na maioria das vezes, e colocam dentro das caixas. E isso é crime. É uma atividade muito enriquecedora no sentido de conhecimento, de entender justamente tanto a parte da zoologia, né, que é entender desse animal, como também da parte da botânica. Ele vive num ambiente, então ter toda essa relação, principalmente aqui dentro do Piauí, né, que as nativas, então conhecer isso cada vez mais está se tornando bastante importante, principalmente dentro do curso. O que mais te surpreendeu? A princípio foi os sabores, a diversidade dos méis que tem, então, porque tudo por conta das espécies, que são diversas, mas saber que tem uma diferença, depende tanto da espécie como do local que ela vive, a diferença que elas fazem, as colmeias, os ninhos, saber que tem os potes, então o interior da colmeia, a importância dela cada vez mais me surpreendeu bastante. São deliciosas. Bastante. Muito bom. A Lorena falava a respeito dos méis e realmente é impressionante. Só aqui ó, a diversidade de uns 10 tipos, todos do Piauí. Por que essa diferença de cor e de sabor? Bom, as nossas abelhas nativas visitam preferencialmente as nossas plantas nativas, as plantas das matas do Piauí. E cada planta dessa oferece um néctar com sabor diferente. E quando as abelhas coletam esse néctar e levam para a colmeia, elas produzem um mel com sabor diferenciado, com as características da abelha e as características da planta. Então, cada florada, cada planta tem um néctar com sabor diferente, resultando numa cor, sabor e experiências sensoriais totalmente diferentes umas das outras. Ou seja, isso também evidencia a importância delas, das abelhas nativas, também para a manutenção da nossa flora nativa. Exatamente. As nossas abelhas, estando vivas, estando conservadas e preservadas, garante as nossas matas em pé. Então, o Piauí precisa conservar e preservar suas abelhas para que as nossas vegetações permaneçam em pé e a gente consiga ter a nossa agricultura de forma correta, sustentável, responsável. Cada uma de uma região diferente. De uma cidade diferente, de uma abelha diferente. Tudo aqui é a abelha dos nossos produtores do Piauí. Dá um exemplo pra gente. É um exemplo. Aqui nós temos o mel de manduri, do meliponário Terra Vita, lá da região de São Miguel do Tapuio. Aqui nós temos o mel do meliponário Mel do Mulato, da florada Predominância da Flora da Faveira de Bolota, é um mel que fica amargo, professor Francelino. Agora chama a atenção, por exemplo, Sandra, esse aqui, né, translúcido, bem clarinho. Esse daqui é um mel de uma abelha bem pretinha, que muita gente diz que ela engancha no cabelo. Ah, sim. É a defesa dela. Já que ela tem um ferro A gente já passou por uma experiência dessa. Exato. Ela precisa defender de alguma forma, então ela engancha no cabelo, né? E essa
abelhinha aqui, chamada de manso, lá na cidade de Ipiranga do Piauí, ela produziu esse mel delicioso e foi colhido semana passada. Ipiranga do Piauí. Você quer degustar? Claro, né? Por favor. Então, olha só. É um potencial gigantesco para os nossos produtores rurais. O mel da abelha canudo, ou manso, como é conhecido nessa região. É completamente diferente dos meis que a gente costuma experimentar. Total. Um azedinho. Exato. Muito bom. E essa abelha aqui, Gorete, é justamente uma das abelhas que tem preferência por entrar nas iscas, os recipientes e iscas que nós acabamos de produzir. Aqui na Universidade Estadual do Piauí tem um ninho numa árvore ali. Os alunos vão conhecer e vão trabalhar na conservação dessa árvore para poder manter essa abelha viva. E a gente vai junto. Vamos! O pessoal geralmente associa, né, nosso conhecimento tradicional, associa as informações, os nomes, a alguma característica do que eles observam. Então, como elas fazem um canudo para fora, é chamada de abelha canudo ou abelha manso. Mas aí a isca vai ficar em outra árvore. Isso. Aí a gente vai instalar o recipiente iscas nas proximidades de onde a gente sabe que tem um ninho natural. Poderia ser colocado aqui, poderia ser colocado mais para cima, mas muitas vezes o que acontece? Elas vão procurar um local nas proximidades até 3 metros de distância para se instalar, para poder mudar para outro lugar. Senão futuramente, porque futuramente elas serão concorrentes, digamos assim, né? Vamos disputar pelo recurso floral. Então a gente bota para lá, porque pode ser que daqui ela enxameie para lá. Vocês estão vendo que essa árvore aqui é uma árvore grossa, uma árvore que tem um potencial para ter um oco, né? Lembra que eu falei para vocês que elas precisam de ar, elas pensam em espaços que tenham cavidades. Então essa árvore aqui, a gente vai instalar nessa forquilha dessa árvore, porque esse oquinho vai ficar aqui. Ela vai pensar que é um oco da árvore. Então nós vamos colocar nesse sentido, lembrando que não é dessa forma aqui, ó. Não é assim, é dessa forma, porque ele tem os furinhos. Quando o néctar desidratar, ele vai evaporar, vai encostar no papel, vai descer e vai escoar aqui por debaixo. Então é nesse sentido, sempre respeitando a posição. E aqui está perfeito já o local. Só que nós precisamos garantir que essa isca vai ficar nessa posição, em pé. Então o João Vitor está colocando aqui um arame. Então nessa época tem bastante florada. Como tem bastante florada, tem bastante recurso entrando naquela colônia lá. Dessa forma, o que vai acontecer? Vai aumentar muito a população e ela vai precisar se dividir. Então nós estamos num período ideal para a instalação dos recipientes iscas. Pode ser que a capture no próximo mês, na próxima semana, né, daqui a 3 meses, ou pode ser que não capture. Mas se por um acaso capturar, é a primeira abelha do meliponário da Universidade Estadual do Piauí, para compor um meliponário didático. A partir do momento que a gente observou que ela fez o canudinho, você começa a contar 3 meses. Porque lembra quanto tempo as abelhas vivem? Quanto tempo elas vivem? 2 meses, né? Então a gente tem que esperar pelo menos um ciclo de vida da abelha para poder a gente fazer a remoção dela da isca para a caixa. Ao passo que o criador está cuidando das abelhas, ele ao mesmo tempo precisa oferecer suporte para ela. Que suporte? Segurança, alimentação. Então ele vai plantar no entorno do seu meliponário. Se as abelhas nativas são seletivas e preferem as plantas nativas, o Piauí vai ganhar com isso, porque nós vamos plantar imburana, umbu, aroeira, as nossas plantas originárias das nossas matas. A gente valoriza o nosso território. Então, quando eu estou protegendo e conservando as minhas matas, eu estou garantindo essa sustentabilidade que atende à questão ambiental. O meliponicultor está criando a abelha porque ele quer um retorno econômico. Ele quer ganhar dinheiro com isso. Então, ele pode utilizar o mel daquela abelha com sabores de plantas diferentes, com cores diferentes, experiências sensoriais diferentes. O pólen, que é chamado de samburá, que é proteico. A própolis, que elas retiram das nossas plantas nativas e são utilizadas para infecções de gargantas e outras infecções, né? Então isso garante a parte econômica da atividade. Então quando a gente pensa em meliponicultura, ela pode sim, se for feita da maneira correta, pode ser uma atividade sustentável, gerando renda e conservando as nossas matas e nossas abelhas principalmente. Sem dúvida.
fantásticas. E se você também já faz algo pela sustentabilidade do nosso planeta, quer aprender, tirar dúvida ou conhece alguém com iniciativa de preservação do meio ambiente, pode entrar em contato comigo pelo Instagram. O perfil é o Gorete Santos Flores. Eu fico por aqui e vejo você no próximo programa. Até lá!